Então, a gente vai falar hoje de integração por partes. Então, integração por partes é uma daquelas técnicas que eu havia dito para vocês que nos ajudam a encontrar as primitivas das funções. Tá? A primeira delas foi integração por substituição, que nós vimos na última aula. Então, hoje nós vamos ver integração por partes. Tá? É uma fórmula que a gente pode aplicar em alguns casos que vai ajudar bastante a encontrar a primitiva. Então, vamos começar aqui com o que a gente tem, tá? Então a gente começa com duas funções. Sejam f e g. Duas funções diferenciáveis. Tá? Aí você pega essas duas funções, né? E o que acontece? A gente sabe da regra do produto que existe uma fórmula para a derivada do produto, tá? Então sabemos pela regra do produto tá? Que a derivada do produto de duas funções, vou deixar aqui f de x, tem uma função f de x, uma função g de x, né? E a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então nós temos essa fórmula, tá? O que eu vou fazer? Eu vou isolar nessa fórmula esse elemento aqui, ó. Tá? Eu vou isolar esse aqui que eu estou circulando de verde, tá? Então, isolando isso, eu tenho f vezes derivada de g é igual a f vezes g derivada menos derivada da primeira vezes a segunda, tá? Então temos isso aqui. Então o que eu vou fazer agora com essa fórmula é integrar, tá? Integrando isso aí, nós ficamos o seguinte. Integrando, a gente vai ficar com integral de, ó, vamos lá, f de x vezes g' de x dx igual a integral de f de x vezes g' de x derivada, tá? Dx menos integral de f' de x g de x dx, tá? Então temos essa integral aqui. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que a integral da derivada da função é a própria função, tá? Então, isso aqui some, essa integral e essa derivada, tá? Portanto, vamos repetir o portanto. A gente fica com integral de f de x vezes g' de x
dx, tá? Aqui volta a ser f de x vezes g de x, tá? Menos integral de f' de x vezes g de x dx, tá? Então isso aqui gera para nós uma fórmula que é chamada de integração por partes. Tá? Integração por partes. Ok? Bom, a gente pode usar uma outra notação para isso, que é uma notação mais usada, tá? Acho até melhor para decorar, escrevendo. U. Se você chamar de U, a função f de x, e se você chamar de dv, a função, na verdade, pode chamar de dv, pode chamar de v, a função g de x, tá? Então, o du vai ser a derivada de f dx, e o v' ou dv vai ser g' de x dx. Então, essa fórmula que eu escrevi acima, ela se escreve assim, ó, integral de u dv é igual a u v menos integral de v du. Tá? Então essa é a maneira mais comum que vocês veem aí pelos livros de cálculo, tá bom? É só nomenclatura, tá? Tô chamando isso aqui de u, ó, tá? Isso aqui vai ser dv, então aqui vai ser u, aqui vai ser v, aqui o v e du, tá? É só nomenclatura, ok? Então essa fórmula ela é muito importante, tá? Ela usa bastante. E não usa só assim em cálculo 1 não, vocês vão usar isso em cálculo 2, tá? Vão usar em EDO, até quem resolve fazer mestrado em matemática, doutorado em matemática, usa essa fórmula, tá? Usa bastante mesmo, ela é muito importante, tá? Então vamos ver exemplos de aplicação disso aí, tá? Então o primeiro exemplo que eu queria fazer é esse aqui, ó, né? Encontrar integral de x seno de x dx, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma comparação aqui. Vou botar integral x seno de x dx, tá? E vou botar aqui a integral, a fórmula, integral de u dv. Então, isso aqui é meio sugestivo, né? Quem que a gente tem que chamar de u e quem que tem que chamar de dv, né? Então aqui, ó, eu posso chamar o u de x, tá vendo? E o dv, ó, do que tá sobrando, seno de x dx. Tá vendo? Então, baseado nisso, ó, a gente faz a escolha, né? U a gente chama de x e dv a gente chama de seno de x dx. Tá? Então, quando eu faço essa escolha, eu preciso encontrar os outros elementos que aparecem na minha fórmula. A minha fórmula, ele aparece o u,
que está aqui, né? Ele aparece o dv, que está aqui, mas ele aparece ainda o v e aparece o du, tá? Então tem que calcular o v e o du. O du eu calculo basicamente aqui, ó, com essa fórmula. Se u é x, du é a derivada de x, que é dx, tá? Então, e se dv é seno de x, o v vai ser a função que eu derivo para dar seno, que é menos cosseno. Então tá feito, não tem mais nada para fazer, tá? Aí eu apago isso aqui, tá? E vou aplicar a fórmula. Ó, integral de u dv é o que? É integral. Eu chamei o que de u? X, né? E o dv eu chamei de seno de x. O que dá isso? Isso dá, ó, vamos lá, fórmula. Integral de u dv é u v menos integral de v du. Tá vendo? Vou botar assim, ó, direto. Integral de u dv é u v menos integral de v du. E agora eu substituo, né? Ó, o u é o x, o dv é o seno de x, o u, né? Substitui aqui de novo, x. O v, que está aqui, ó, menos cosseno x, menos o integral, de novo v, menos cosseno x, e o du que aparece aqui, dx. Tá? Então eu tenho, no final, eu estou trocando essa integral por essa expressão aqui, ó, que também envolve uma integral, tá vendo? Então o que eu faço, na verdade, é trocar uma integral pela outra, tá? Eu substituo essa integral aqui, que eu a princípio não sei resolver, por uma integral que está aqui, ó, que eu sei resolver, tá? Então a integração por partes vai nessa linha do que eu havia comentado com vocês, né? De trocar uma integral que você não conhece por uma integral que você conhece, tá? Então vai ficar menos x cosseno x, né, mais integral de cosseno x. A integral do cosseno x é seno x. Lembrando que assim que eu calculo a integral, coloco essa constante c, tá? Então, acabou. Só isso. Então, lembrem que a primeira técnica de integração que nós vimos foi integração por substituição. O que significava aquilo, né? A gente usava uma técnica que trocava uma integral que a gente não sabia calcular por uma que a gente sabia, né? Então aqui é a mesma coisa. Você tem essa integral complicada, ok? E você troca por uma mais simples. É isso que a gente está fazendo, tá? Vou dar outro exemplo. Exemplo aqui é calcule a integral gln de x dx.
Aqui. Aqui. Então, o próximo exemplo é calcular a integral do ln de x dx. Tá? Então, mesma coisa. Então, vamos botar aqui passo a passo. Eu tenho aqui a integral de u dv. Então, uma boa ideia seria fazer o quê? Comparando termo a termo, chamar o u do ln de x, tá vendo? E o dv de dx, tá? Isso é uma boa tentativa. Então, faça, u, eu vou chamar de ln de x, tá? E o dv de dx. Ok? Então, fazendo isso, o que a gente tem? Então, o du é a derivada do ln. A derivada do ln é 1 sobre x dx. E se dv é dx, o v é x. Bom, então, aplicando aqui a integração por partes, aplicando integração por partes, temos então integral de u dv é o v menos integral de v du. Então, integral de u vai ficar integral da ln de x dx igual a u, U nós chamamos de ln. O v é x. Tá vendo? V é x menos integral de v, que é x, du. O du, é tudo isso. 1 sobre x dx. Então, põe 1 sobre x dx. Tá? Então, fica. Eu vou botar esse x na frente do ln. Tá? Então, aqui fica x sobre x, dá 1, menos integral de 1 dx. Integral de 1 dx é x. Coloca a constante c no final. Então, mais um exemplo de integração por partes. Bem simples, né? Tá? Só aplicando a fórmula, tá? Vou dar mais um exemplo. Calcule integral de e elevado a x cosseno de x. E elevado a x cosseno de x. Bom, vamos resolver isso aí. Então, eu vou fazer mais direto aqui, tá? Fiz passo a passo nos exemplos de cima, mas aqui eu já vou ser um pouquinho mais conciso. Eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar u de e elevado a x. Então, feito isso, só me resta chamar de dv o cosseno de x dx. Então, dv é cosseno de x dx. Tá? Então, derivo o u
derivada do exponencial é ela própria, dx, e integro v, né? Integral de cosseno é seno. Feito isso, então já vou aplicar a fórmula direto. Então, integral de u, que é e elevado a x, dv, que é cosseno de x dx, é igual a u v menos integral de v du. Tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou tirar esse parênteses, acho que mais atrapalhou do que ajudou. Eu apliquei integração por partes e cheguei nessa integral, que eu vou chamar de estrela. Tá? Bom, mas aqui eu continuo com um problema. Eu usei integração por partes para substituir essa integral por outra, que no caso é essa. Né? Só que essa integral aqui, eu continuo sem saber como calcular. Eu não sei como calcular a integral de seno de x elevado a x. Tá? Então, nesse caso, a integração por partes não me resultou diretamente a solução do meu problema. Então, nesse caso, uma alternativa é você continuar insistindo na integração por partes. Tá? Você pode aplicar de novo a integração por partes, só que agora nessa expressão aqui. Ó. Bom? Então, o que nós vamos fazer? Aplicando integração por partes. Na expressão integral de seno de x dx, integral de seno de x exponencial de x dx, o que a gente tem? Tá? Então, eu vou insistir na escolha. Eu tinha chamado u de seno de x, eu tinha chamado u de exponencial de x. Tá? Eu vou continuar chamando u de exponencial de x aqui também. Então, eu vou fazer u. Eu continuo chamando u de exponencial de x, só que se eu chamei u de exponencial de x, o restante aqui, que é o dv, tem que ser o seno de x dx. Então, dv, seno de x dx. Tá? Então, fazendo isso, eu derivo u, que vai me dar exponencial de x dx, e integro v, que vai me dar cosseno de x. Tá? Bom, feito isso, eu aplico a fórmula. Então, integral de seno de x exponencial de x dx vai ser u v menos integral de v du. Tá? Então, o que a gente tem é que essa integral aqui me gerou essa outra expressão, ó, que agora eu vou chamar de 2. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essa expressão 2 que eu encontrei nessa expressão 1, que é a expressão que envolve a integral que eu queria calcular, ó, que era essa daqui. Tá? Bom, feito isso, então vamos substituir.
Substituindo a expressão 2 na expressão 1, a gente fica com o seguinte, tá? Então eu tinha integral de e elevado a x cosseno de x dx, tá? Então isso me deu aqui na primeira me deu o quê? Vamos ver. Ah, só um instante, aqui é menos, tá, gente? Ó. Bom, aqui, se eu derivar cosseno, dá menos seno. Tá? Gente, me dá um instantinho aqui, por favor. Tá? Só um instantinho. O que foi, Juliana? O que foi, Juliana? Fazer isso. Pronto, gente, desculpa. Vamos voltar aqui. Substituindo 2 em 1, né? Vai dar... Vamos ver. Lembrando que aqui tem o menos, né? Bom, e aqui também tem o menos. Ok? Então, menos. Tá? Então vai ficar... integral de exponencial de cosseno de x tinha ficado e elevado a x, seno de x, menos integral, né, seno de x, exponencial de x.
Então aqui vai ficar exponencial de x, seno de x, menos. Essa expressão aqui, eu vou substituir pela que eu encontrei, ó, da segunda vez que eu usei integração por partes. Então vai ficar exponencial de x, menos cosseno de x, menos integral, menos cosseno de x, exponencial de x. Tá? Então aqui vai ficar exponencial de x, seno de x, mais exponencial de x, cosseno de x. Tá? O mais é porque tem esse menos aqui e esse menos aqui. Tá? Bom. E aqui vai ficar, ó, menos com menos mais, só que tem esse menos multiplicando os dois. Então vai ficar menos. Menos integral cosseno de x exponencial de x dx. Tá? Esse elemento aqui eu posso passar para o outro lado, ó, que aqui tem uma integral exponencial de x cosseno de x. Tá? E essa integral aqui é a mesma coisa que está aqui, ó. A expressão azul e a amarela são a mesma coisa, só eu só estou trocando o exponencial de x com cosseno de x de lugar, tá? Mas é a mesma coisa. Quando eu passar esse cara para o outro lado, né, ele vai vir somando. Então vai ficar, somando o exponencial de x cosseno de x, vai ficar 2 integral exponencial de x cosseno de x. Tá? E aqui eu posso colocar o exponencial de x em evidência. Ok? Seno de x mais cosseno de x. Então, dividindo por 2, né, vai dar exponencial de x cosseno de x dx igual a exponencial de x sobre 2 seno de x mais cosseno de x. Okay? Lembrando que calculamos a integral indefinida, coloca a constante. Ok? Então é mais um exemplo. Tá? Então quando você usar a integração por partes e ela não resultar no resultado direto, assim, uma integral mais simples, que eu quero dizer, você pode aplicar de novo. Tá? Você pode aplicar mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? Quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então isso é importante. Se nós quiséssemos calcular a integral definida, né? Por exemplo, aonde? Onde está sublinhado de amarelo? Ó, esse menos com esse menos dá mais. Esse menos com esse menos dá mais. Só que tem um outro menos aqui na frente. Aí dá menos. Tá? Nada. Vou fazer um exemplo aqui usando integral definida. Integral de 0 a π sobre 2 exponencial de x
cosseno de x dx. Tá? Então, se eu quisesse fazer essa integral definida, né, é a mesma integral de cima, tá, gente? Ó. Tá? Mesma integral de cima. Então, eu poderia colocar direto, ó. Já conhecendo a primitiva, exponencial de x cosseno de x dx, né? Ficaria aqui, ó, exponencial de x que multiplica seno de x mais cosseno de x sobre 2. Põe aquela barrinha de 0 a π sobre 2. Tá? Aí seria só você substituir o x por π sobre 2. Daria e elevado a π sobre 2 sobre 2 seno de π sobre 2 mais cosseno de π sobre 2 menos, agora eu troco o x por 0. Então, e elevado a 0 sobre 2 que multiplica seno de 0 mais cosseno de 0. Então dá e elevado a π sobre 2 sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Menos e elevado a 0 é 1. Meio. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então vai dar e elevado a π sobre 2 menos meio. Então temos aí a integral. Então foram esses os exemplos de integração por partes. Tá? Eu quero fazer um outro tipo de integral, que também é bem importante, a gente vai cair bastante aí para a gente resolver, que são as integrais trigonométricas. Aqui. Foi? Então, as integrais trigonométricas são aquelas que envolvem as expressões trigonométricas, tá? Vou fazer aqui alguns exemplos. Uns nós vamos usar a integração por partes e outros não, apenas substituições simples mesmo, tá? Mas faz parte aqui eu calcular algumas integrais trigonométricas que são mais difíceis. Então, o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Calcule integral cosseno ao cubo de x. Tá? Então temos esse exemplo aqui. Bem, quando tem essas expressões que envolvem potências, cosseno ao cubo, cosseno à quarta, cosseno ao quadrado, a gente tem que tentar de alguma forma diminuir essas expressões, essas potências, expoentes, tá? Enfim, isso é uma dica. Pelo menos para quadrado, tá? Isso ajuda bastante. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Primeiro, notar que o cosseno ao cubo é cosseno ao quadrado vezes cosseno. Tá? Feito isso, eu posso lembrar aqui da identidade trigonométrica fundamental, que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, né? Então vai ficar 1 menos seno ao quadrado
cosseno de x. Tá? Então, isso aqui vai dar cosseno de x menos seno ao quadrado de x, cosseno de x. Tá? Então, eu transformei essa expressão nessa aqui, ó. Isso aqui vai ser bem mais conveniente para trabalhar. Tá? Porque agora, a integral do cosseno ao cubo de x vai se escrever como essa integral aqui. De cosseno de x, tá? dx, menos integral de seno ao quadrado de x, cosseno de x dx. Bom? Então, temos isso aqui. Agora, é muito simples. Essa integral aqui é uma integral onde você pode usar substituição simples. Tá? Então, observação. Que essa integral aqui é um tipo de integral que nós já vimos na última aula, tá? Que é a integração simples. Substituição simples, perdão. Pode ser calculada usando substituição simples. Tá? Então, que substituição nós vamos fazer aqui? Eu vou chamar U de seno de x. Tá? Chamando U de seno de x, o du vai ser cosseno de x dx. Tá? Então, dessa forma, a integral de seno ao quadrado de x cosseno de x dx vai ser integral, tá? U é seno, então vai ficar U ao quadrado. E cosseno de x é du, não vai ficar du aqui, ó. Então essa integral aqui, na verdade, não é nada mais, nada menos que integral de U ao quadrado. Tá? Tá disfarçada. Então, integral de U ao quadrado é U ao cubo sobre 3. Aí eu volto com a variável original, que não era U, era seno, né? Então é seno ao cubo de x sobre 3. Tá? Então, feito isso, eu já posso calcular diretamente essa integral aqui, ó. Tá? Que é a integral que eu estou querendo. Então, dessa forma, integral do cosseno ao cubo de x dx vai ser, vamos lá, integral do cosseno, que é seno, mais, ou menos, né? Verdade, menos essa integral aqui, que eu acabei de calcular, que é seno ao cubo de x sobre 3. Terminei de calcular, coloco C. Bom, uma observação. Eu já fiz esse comentário anteriormente, mas eu gostaria de fazer de novo. Quando você tem uma integral definida, olha aqui os limites de integração, tá? Vão de 0 a π sobre 2. Quando você tem a primitiva, você não precisa colocar aqui o mais c, tá? Ó. Então, teria aqui o mais c, ó. Tá? Não precisa colocar o mais c.
Tá? Por que não precisa colocar o mais c? Porque quando você for substituir, fazendo aqui o x igual a π sobre 2, aqui ficaria o mais c. E aqui ficaria também o mais c, ó. Então ficaria no final mais c menos c. E o c vai simplificar. Tá bom? Então o mais c, quando você coloca na integral definida, ele não faz diferença. Tá? Então você não precisa colocar. Ok? Bom, vou fazer mais um exemplo aqui. Calcule. Integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx. Tá? Bom, aqui um outro tipo de integral que usa uma identidade também trigonométrica muito importante, tá? Uma integral aqui uma igualdade muito usada. Vou fazer aqui um lembrete. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então isso aqui é importante. Tá? Ajuda muito para fazer integral trigonométrica. Na apostila tem essas identidades. Nós vamos usar essa com seno, mas também tem uma com cosseno, tá? Cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x. Tá? Então lá tem as duas. Tá? Isso aí tem que saber. Tem que saber. Então, quando pintar a dúvida, não lembrar como é que a identidade é, vai lá na apostila e dá uma olhada. Então, usando essa expressão, o que a gente tem? Então, essa integral aqui, seno ao quadrado, ela fica escrita integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Essa integral aqui é moleza, né? Muito simples. Né? Então, integral. Eu vou separar aqui. Vai ficar meio. Integral de 0 a π 1 dx. Vou separar só para deixar mais fácil, tá? Meio. Integral de 0 a π cosseno de 2x dx. Tá? Separei aqui, ó. Integral disso com integral disso. Integral de 1 é x. Vai ficar x sobre 2, que vai de 0 a π. E a integral disso aqui, de novo, você vai usar substituição. Tá? Você vai chamar u de 2x. E vai usar substituição simples, tá? Eu vou fazer direto aqui. Isso vai dar seno de 2x sobre 4. Bom? Que vai de 0 a π. Bom, colocando aí os limites, substituindo, né, vai dar π sobre 2 menos seno de 2π sobre 4 menos seno de 0 sobre 4. Tudo isso vai dar 0, então o resultado final é π sobre 2. Ok? Então tá aqui essa integral.
tá? E o mais importante é lembrar dessa identidade. Vou fazer mais uma aqui. Essa também é muito legal. É calcular. Integral secante de x dx. Tá? Então essa aqui é uma integral simples que ela necessita de um certo grau de criatividade, tá? O que a gente pode fazer aqui? Então eu tenho a integral da secante. E aqui, ó, o primeiro cara que resolveu isso, ele pensou o seguinte: bem, eu vou multiplicar e dividir a secante pelo mesmo número, tá? E esse número vai me ajudar a resolver essa integral. Fez uma manipulação. E aí a pessoa resolveu multiplicar pela secante de x mais tangente de x. Tá? Então, se eu quero que isso não altere a minha fração, eu também preciso dividir por secante de x mais tangente de x. Tá? E ficou dx. Então vocês vão entender por que daqui a pouco que ele fez isso. Então aqui da integral eu vou multiplicar secante ao quadrado mais secante de x tangente de x. E embaixo ficou a secante de x mais a tangente de x dx. Agora aqui, né, quando eu multiplico por secante de x mais tangente de x, numerador e denominador, bom, isso aqui me dá uma dica de o que eu tenho que chamar de u e o que tem que chamar de dv, que é uma substituição simples. Eu vou fazer u eu vou chamar aqui tudo de baixo, tem embaixo de u, tá? Então o meu u vai ser secante de x mais tangente de x. Ok? Feito isso, então, o que é o du? O du eu vou derivar. Tá? Derivada da secante é secante de x tangente de x. E a derivada da tangente é secante ao quadrado, tá? De x. Opa, então observa aqui, o que apareceu como du? Olha, justamente o numerador da minha expressão. Tá? Então eu tenho que o denominador, vou só o dx aqui, né? O denominador é o u e o numerador é o du. Tá? Então, com essa mudança de variáveis, a integral da secante de x pode ser escrito como integral. Aqui embaixo é o u. E aqui em cima é o du. Pronto. Integral da secante, na verdade, é uma integral de 1 sobre u disfarçado. Integral disso é ln módulo de u. E vou lembrar que o u está aqui, né? Então eu substituo, vai dar ln módulo secante de x mais tangente de x. Ok? Calculei a integral, no final, indefinida, né? Coloco o c. Tá bom? Então isso é importante.
fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui vai misturar tudo, tá? Vou usar também integração por partes. E aqui eu derivei u. Eu sou na de baixo. Não, o denominador, isso é o u. Tá? Tá vendo? Isso foi o que eu fiz, não é? Isso aqui tudo que está no numerador é o du. Por isso que ele virou du. Tá? Entendeu? Ok, vamos fazer mais um exemplo então. Calcule a integral da secante ao cubo de x dx. Tá? Bom, esse aqui é um exemplo mais grandinho um pouco. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar usar aquela dica que eu dei para diminuir essa potência aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar secante ao cubo e vou escrever como secante ao quadrado de x vezes secante. Tá? E aqui eu vou usar uma identidade trigonométrica. Não, por enquanto não. Eu vou deixar assim, tá? E aqui eu vou usar integração por partes, tá? Eu vou chamar u de secante. Tá? Então isso eu vou chamar de u. Tá? E o que sobrou, que é o secante ao quadrado, eu chamo de dv. Secante ao quadrado de x dx. Tá? Então, feito isso, né? Quem que é o du? Du, eu vou derivar. Derivada da secante é secante de x tangente de x. Secante de x tangente de x dx. E o v é a integral disso, né? A integral da secante ao quadrado é tangente. Que a gente sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Ok? Então, feito isso, eu coloco na fórmula. Usando integração por partes. Fica então integral do secante ao cubo, né? É igual a u. U é secante, v é tangente, menos integral de v, novamente é tangente, vezes du. Du tá aqui, ó. Secante de x, tangente de x dx. Então, fico com menos integral secante de x
vezes tangente ao quadrado. Tá? Tem aqui também o secante. Tangente de x. Tá? Bom, aqui eu vou usar uma outra identidade trigonométrica. Tá? Aqui eu vou usar o seguinte, ó. Vou botar aqui um lembrete. A gente tem que lembrar que tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Tá? Essa identidade é outra que usa o tempo todo. Está lá na nossa apostila. Tá? Usa muito. Tem que saber. Tem que saber. Importante. Tá? Então, feito isso, eu tenho secante de x vezes tangente de x menos a integral. E agora eu substituo esse tangente ao quadrado por aquilo ali. Ó. Então vai ficar secante vezes secante ao quadrado de x menos 1 dx. Tá? Então vai ficar secante de x tangente de x menos. Aqui, ó, secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo. Tá? Eu já vou separar as integrais de uma vez, porque secante vezes 1 dá secante. Vai ficar mais integral da secante de x dx. Tá? Vou ficar aqui. Bom, eu tenho do lado esquerdo isso aqui, ó, integral da secante ao cubo de x dx. Então eu tenho essa secante ao cubo da integral e aqui de novo essa integral. Eu passo isso aqui para o outro lado. Então vai dar 2 integral da secante ao cubo de x dx igual a secante de x tangente de x, tá? Mais integral da secante de x dx. Essa integral aqui eu já calculei, ó. Olha ela aqui, ó. Tá? Integral da secante é ln de secante mais tangente. Então eu substituo aqui. Então vai dar secante de x tangente de x mais ln da secante de x mais tangente de x, tudo em módulo, tá? Secante ao cubo de x dx. Eu tinha esse 2 para cá, vou passar para o outro lado, ele vai dividindo. E não esquecer que no final a gente soma C. Ok? Então tá aí um outro exemplo, tá? Essa já é mais complicadinha um pouco que as outras. Bom?